de português hoje é sobre sinônimos e antônimos. Vocês já ouviram falar dessas palavras, sinônimos e antônimos? Então, sim, né? Então, vamos ver qual a diferença, né, de sinônimos e antônimos, né? Quando a gente fala em sinônimos, né, são palavras que significam a mesma coisa, certo? São palavras que têm o mesmo significado, né? Ou, então, tem um significado bastante semelhante, mesmo que a escrita seja diferente, certo? Então, mas os sinônimos, ou seja, o significado é a mesma coisa. Por exemplo, né? Se eu dissesse qual é o sinônimo de bonito? Então, bonito é o mesmo que o quê? Belo. Né? Então, tá vendo só? São palavras que têm escritas diferentes, né? Mas o significado é o mesmo. Então, essas palavras que têm o mesmo significado ou o mesmo sentido são chamadas de sinônimos, certo? E nós temos dois tipos de sinônimos, viu, gente? Nós temos os sinônimos perfeitos e os sinônimos imperfeitos. Olha só, os sinônimos... Oi. Dando um pouquinho de interferência na voz da senhora para mim. Tá, né? Acho que é a internet. Tá bem. Então, veja só, os tipos de sinônimos, né? Como que falou, são dois. Sinônimos perfeitos e sinônimos imperfeitos, certo? Então, os tipos de sinônimos, né? Trata de quê? Do significado de palavras sinônimas, certo? Que pode ser dessas duas formas, perfeitas e imperfeitas. Então, vamos ver qual a diferença do sinônimo perfeito para o sinônimo imperfeito, né? Os sinônimos perfeitos, eles tratam de palavras diferentes, mas que possuem o mesmo significado. Ou seja, quando diz assim, trata de palavras diferentes, né? Ou seja, a escrita dessas palavras são diferentes, mas o significado é o mesmo. Por exemplo, aqui eu trouxe uma lista, né, com exemplos de palavras que são sinônimos perfeitos, né? Eu coloquei aqui, o sinônimo de bonita é o mesmo que quê? Bela. Léxico é o mesmo que vocabulário. Morrer é o mesmo que o quê, gente? Falecer. Após é o mesmo que o quê? Depois. Idioma. Mesmo outra palavra. Língua, né? O sinônimo de alfabeto, né? Abecedário. Então, aí são alguns exemplos de sinônimos perfeitos, né? Já os sinônimos imperfeitos são palavras que, ainda que compartilhem de significados parecidos, esses tais significados, eles não são idênticos, certo? Por exemplo, aí nós temos alguns sinônimos imperfeitos. Por exemplo, trabalho é o mesmo que o quê? Emprego, né? Feliz é o mesmo que alegre. Gordo é o mesmo que obeso. Né? Cidade, mesmo que município. Córrego, é um riacho. E bela, formosa. Tá vendo? Então, esses são alguns exemplos de sinônimos imperfeitos. Entendido aí, gente? A diferença dos sinônimos perfeito para imperfeito. Então, veja só. Vocês viram que os sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. Embora que a escrita seja diferente, mas o significado é o mesmo. Já os antônimos, né? Enquanto que os sinônimos têm significados diferentes, os antônimos são o quê? São palavras, né, que têm o sentido contrário, o sentido oposto, né? Então, por exemplo, o antônimo de alegre, qual seria, gente? Muito bem, o antônimo de alegre é
triste. O antônimo de escuro. Qual é? Claro, né? O antônimo de curto. Longo. Aquilo que não é curto é o quê? Comprido, né? Então, veja só, são palavras que têm um sentido oposto. Eu trouxe aqui, né, alguns antônimos para vocês, né? Ó, a palavra que nós temos o antônimo de fechado, qual é? Aberto. Aberto. De frio. Quente, muito bem. De mole. Duro. De claro. Escuro. De feio. Bonito. Vida. Morto. O antônimo de falso. Verdadeiro, muito bem. O antônimo de devagar. O antônimo de devagar? Rápido, certo? Então, veja só. Que ainda vocês viram alguns antônimos, né? Antônimos são palavras que têm o sentido oposto, o sentido contrário. Além das palavras sinônimas e antônimas, nós também temos as palavras homônimas e parônimas, certo? As palavras homônimas, certo? São as palavras com a mesma pronúncia ou a mesma escrita, mas que têm significado diferente, certo? Palavras homônimas são palavras com a mesma pronúncia ou a mesma escrita, mas com significado diferente. Eu coloquei aqui 2 exemplos, né? Usando a palavra concerto, certo? A palavra concerto, na primeira frase, né? Aqui, ó. O concerto do portão custou uma fortuna. Veja só que essa palavra concerto aqui, ela é escrita com S. Já nessa outra frase, diz assim: ontem fomos a um concerto da Orquestra Municipal. Esse concerto aqui, ele é escrito com C. Veja só. Elas têm escritas iguais ou escrita diferente? Hein, gente? Iguais, tem certeza? Diferente. São parecidas, mas não são iguais. Então, elas são homônimas. Veja só, no caso, esse concerto, né, com S e concerto com C. Como é que eu sei que eu vou escrever com S ou com C? Vai depender, né, da frase que ela vai vir empregada. Quando eu falo em conserto aqui, consertar, ó, que consertou o portão. Quando eu falo em consertar alguma coisa, algum objeto que estava quebrado, esse conserto é com S. Certo? Mas já nessa aqui, ó, fomos a um concerto de orquestra. Esse concerto aqui, com C, tá falando de quê? De música, certo? Então, veja só, elas têm a escrita parecida, né? Mas sentidos diferentes. E a pronúncia igual. Veja só, concerto e concerto. A pronúncia foi igual, né? Mas o significado é diferente. Então, aqui nós temos palavras homônimas, né? Que são as palavras que têm a mesma pronúncia ou a mesma escrita, mas que com sentido diferente, né? Por exemplo, eu trouxe aqui outros exemplos, né? De algumas palavras homônimas, certo? Então, veja só. Nessas palavras homônimas aqui, nós estamos vendo que algumas têm a escrita parecida, certo? Às vezes, a pronúncia é igual, mas o significado é diferente. Por exemplo, vamos ver aqui qual a diferença entre acento com C e acento com SS. Esse acento com C, eu estou falando do sinal gráfico, né? Aqueles acentos de acento circunflexo, acento agudo, né? Então, esse acento com C, eu estou falando do sinal gráfico. Já esse acento com SS, eu estou falando de quê? Do lugar que a pessoa senta, né?
Tome o assento no ônibus, né? Ou seja, sentou na cadeira. Esse assento aqui vem do verbo sentar. Já aqui não, sinal gráfico. Já, por exemplo, alto com L e alto com U, né? Então, veja só que a pronúncia é igual, a escrita é parecida, não é igual, só a pronúncia que é igual. Mas essas duas palavras têm significados diferentes. Por exemplo, quando eu falo aqui alto com L, eu estou falando de altura. Já esse alto com U, né? Por exemplo, se eu dissesse assim, fomos ao Alto de Natal. Então, Alto de Natal será com U e não com L. Né? Porque esse alto com L eu estou falando de altura. Certo? Já aqui, ó, caçar, com C cedilha, e caçar com 2 S. Né? Esse aqui vem do verbo caçar. Né? De caçar animal. Quando eu pronuncio caçar e caçar, gente, a pronúncia é igual ou é diferente? Hein, gente? Quando eu pronuncio essas duas palavras, o som, ele sai igual ou diferente? Diferente. Ó, caçar e caçar. A pronúncia é o quê? Igual, gente. A pronúncia é igual, mas a escrita é diferente. Né, já? Como cela com C e cela com S. O som é igual. Quando eu falo pronúncia, eu estou falando do som que sai da nossa boca. Né? Então, cela e cela. A pronúncia é igual, né? A escrita diferente. A escrita é parecida, mas não é igual. Então, ela é diferente. E o significado dessas duas palavras são diferentes, certo? Quando eu falo aqui cela com C, certo? Essa cela aqui é o quê? Da prisão. E esse cela com S é a cela de colocar no animal, certo? O mesmo aqui, ó, cinto com C e cinto com S. Esse cinto aqui, com C, a gente está se referindo ao objeto que a gente usa na roupa, né? Aquele acessório que a gente usa na roupa. Já esse cinto com S vem do verbo sentir, né? Eu sinto. Como coxa, com CH, e coxa com X, né? Coxa com CH aqui, eu tô falando de quê? Daquela que forra a cama, né? Aquele lençol que forra a cama, coxa. Já esse coxa aqui com X, eu tô falando da coxa, da perna, entendeu? Aí mal com U e mal com L. A pronúncia é igual, mas a escrita é diferente, né? E o significado desse mal com L é diferente desse outro mal com U, certo? Quando eu digo o homem é mau, porque ele é uma pessoa ruim, então eu vou usar o mal com U. Se eu dissesse, o homem está passando mal, né, que ele está doente, então vai ser o quê? O mal com L. Já as parônimas, né, que são palavras de escrita e pronúncia parecida, mas que também tem significado diferente, né? Por exemplo, aí eu coloquei assim, a despensa da creche estava cheia de mantimentos. E a dispensa de Manuel deu-se por motivo de força maior. Então, veja só, quando eu falo despensa com eu estou falando do quê? De um, digamos, eu estou falando assim, de um compartimento, de um quarto, né, que guarda alguma coisa. Já essa dispensa aqui com I, né, a gente está se referindo que alguém foi dispensado de alguma coisa, né, de fazer alguma coisa. Como, por exemplo, aqui, outros exemplos de palavras parônimas. Absorver e absolver. Tá vendo? Quando eu falo em absorver, né, é você, digamos, inocentar. E absolver, né, você pegar algo para você, né? Já cavaleiro e cavalheiro. Tá vendo? Não é diferente a pronúncia? A escrita também é diferente, então nós estamos falando cavaleiro e cavalheiro. Quando eu falo cavaleiro, eu estou me referindo a quem? Ao homem que monta cavalo. Cavalheiro é o que? Um homem educado, gentil. Né? Aí temos aqui discriminar e discriminar. Qual a diferença entre discriminar e discriminar? Quando eu falo discriminar, né, eu estou sendo, por exemplo,
discriminando alguém por algum motivo, né? Ou por ele ser vamos citar aqui, muita gente ele discrimina as pessoas negras, né? Ou discrimina pessoas estrangeiras, né? Estou discriminando. Já discriminar é você, digamos assim, separar algo, certo? Aí temos mais outras palavras aqui que são parônimas, como migrante e imigrante, fluvial e pluvial, soar e suar, tráfego e tráfico. Então, são palavras que têm significados diferentes, escritas diferentes e pronúncia diferente, certo?